O ouro é um metal precioso no qual os seres humanos enxergam o valor há pelo menos 6.000 anos e provavelmente vai continuar sendo assim pelos próximos séculos. Seria, então, o ouro o melhor dos investimentos? Será que vale a pena comprar ouro? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós conversamos sobre estratégias de internacionalização, proteção patrimonial e investir e empreender de forma global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. E esse vídeo eu quero começar de uma maneira diferente, perguntando para você o que você responderia caso alguém lhe questionasse sobre quem é o personagem mais icônico da história brasileira. Alguns responderiam que foi o Dom Pedro II, outros que foi Tiradentes, Dom João IV, Joaquim Nabuco, Princesa Isabel, quem sabe até mesmo o industrialista Barão de Mauá. Porém, na minha perspectiva, o personagem mais icônico da história brasileira não foi nenhum deles. Na verdade, esse personagem sequer foi uma pessoa, e sim uma coisa. O ouro. Afinal, se o ouro já é importante para a história da humanidade de forma milenar, no caso da história do nosso país mais em específico, ele talvez seja ainda mais importante. Afinal, toda a colonização, a economia, os conflitos sociais do Brasil possuem os seus alicerces, tudo gira em torno do ouro, ou ao menos assim girou por muito tempo. E até os dias de hoje, de certa maneira, afinal, quando você vai no centro de qualquer cidade, você vê alguém lá com uma plaquinha de que compra e vende ouro. Brincadeiras à parte, o fato é que o ouro é um metal precioso muito importante, sim, tanto sob o ponto de vista de quem quer investir, como também de quem quer se proteger. E para nós conversarmos um pouco sobre a importância de ter ouro no seu portfólio, portanto, nós precisamos separar a compreensão disso em dois aspectos diferentes. Aquele que é para fins de investimentos e aquele que é para fins de proteção. Sob a perspectiva de ouro como uma forma de investimentos, normalmente as pessoas se expõem à compra de papéis atrelados a ouro, como, por exemplo, fundos de ouro ou ainda o OZ1D e o OZ2D, que são os tickers do ouro listados nas bolsas de valores brasileiras, ou quem sabe algum outro investimento que se exponha, pelo menos indiretamente, ao mercado de exploração de ouro, como por exemplo ações de empresas mineradoras. Mas o fato é que o ouro, como uma alternativa de investimentos, ele não é aquele ativo que provavelmente vai te dar um retorno espetacular no longo dos anos. Afinal, o ouro ele possui uma baixa volatilidade. Ele é muito mais uma maneira de proteção contra a inflação, proteção contra as crises de moedas de diferentes países. Ele é muito mais para preservar o seu poder de compra do que para te enriquecer. Além disso, se você investe em ouro, ao meu ver, investi-lo no Brasil é uma péssima ideia. Isso porque as alternativas que você tem por aqui, elas vão ser extremamente tributadas. Se você for investir em ouro por meio de um fundo de ouro, por exemplo, que você compra no seu aplicativo do Internet Banking, você vai comprar um fundo multimercado. E os fundos multimercados no Brasil, eles possuem o famoso imposto de renda come cotas, que sempre no mês de maio e de novembro vai tirar um pedaço do seu lucro, de 15% a 20%, antecipando a necessidade de pagar o imposto. Ou seja, tira aquele pedaço do seu investimento de forma precoce, evitando que você gere o poder de juros sobre juros na valorização do ouro. O ouro, por si só, ele já é um ativo que não possui uma alta volatilidade e que provavelmente não se valorizará tanto quanto outras coisas no longo prazo. Ele é mais para preservação de capital. Mas se
Ainda assim, você também acrescentar esse fator imposto que vai comer um pedaço do seu lucro durante determinado período, certamente isso vai piorar ainda mais a performance desse investimento. Além disso, se você está investindo em fundos de ouro, você tem que se ligar no IOF regressivo, que é caso você faça uma venda no curto prazo, nos 30 primeiros dias das cotas deste fundo de ouro que você comprou. Ele começa em 96% sobre o seu lucro, se você vender exatamente no dia que você comprou, e vai caindo de 3 em 3% até o último dia do primeiro mês, como você está vendo nessa tabela aí da tela. Ou seja, é um tremendo de um desincentivo para você se expor a estes fundos de ouro, caso você tenha em mente a ideia, ou ao menos a possibilidade, ainda que remota, de vender isso no primeiro mês. E se for para deixar no ano inteiro, boa sorte com o Come Cotas. Aí o pessoal pensa, então não vou comprar fundos no Brasil, vou comprar OZ1D e OZ2D. Aí realmente você não vai ter essa tributação. Por outro lado, estes ativos listados na B3 para se expor a ouro, eles possuem uma baixa liquidez. Então, também deixam de ser tão interessantes assim por conta disso. Então, se for para se expor ao mercado de ouro como uma maneira de investimentos, na minha opinião, seria muito melhor você comprar estes ativos lá no mercado internacional. Você pode abrir uma conta em uma corretora de valores americana, por exemplo, e comprar ETFs de ouro. Para quem não sabe, ETFs são fundos de investimentos listados em bolsas. E ETFs de ouro são aqueles fundos que eles compõem a carteira deles basicamente com ouro. E o mais famoso deles é o IAL, esse que está aí na tela, iShares Gold Trust. Mas além dele nós temos o SGOL, que está aí na tela agora, o SGOL e também o BAR. Como você viu, esses 3 ETFs, eles se expõem ao ouro e possuem uma paridade no preço muito semelhante. Afinal, eles flutuam no mercado muito atrelados à flutuação do próprio metal precioso. E essa, portanto, acaba sendo uma boa alternativa para se expor a este mercado, caso você queira investir em ouro. É claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, apenas estou querendo apresentar para vocês as formas de se expor a este mercado com a finalidade de educação. E a boa notícia é que se você investe nesses ETFs listados lá fora, por meio de uma corretora de valores americana, aí você não está exposto àquele maldito daquele IOF regressivo e menos ainda ao imposto de renda Come Cotas. Lá fora não tem nada disso não. Sem contar que você também vai ter um pouco mais de privacidade sobre esses seus investimentos e um pouco mais de proteção patrimonial, considerando que você diversificou a custódia deles, deixando longe das garras do governo brasileiro. Afinal, uma das razões pelas quais as pessoas gostam muito de investir em ouro é a percepção que se tem sobre esse metal precioso de que ele funciona muito bem como uma maneira de proteção patrimonial. Então, indo já para a segunda parte do vídeo. A primeira, falei mais sobre investimento, quais são as formas de você se expor. E a segunda é, será que o ouro realmente serve como proteção patrimonial? E para entender isso, primeiro você tem que pensar, proteger-se de quê? E os principais riscos que quem compra ouro pretende se proteger são a inflação de um país, mas também o confisco das contas bancárias, o congelamento do saldo em conta, ou ainda o banco sumariamente de uma hora para outra decidir fechar as suas contas, a moeda deixar de ser vista como algo com valor pelas pessoas de determinada região, ou mesmo os governos se tornarem mais autoritários e quererem confiscar o dinheiro das pessoas, ou ter um controle sobre todas as transações, o medo da moeda digital, da CBDC. Tudo isso são fatores legítimos pelos quais muitas pessoas se interessam em investir em ouro. E se o seu motivo para investir em ouro é um desses daí,
Veja, agora é ainda mais importante que você não invista em ouro por meio do sistema financeiro brasileiro, por meio de fundos em ouro no seu internet banking ou da Bolsa Brasileira da B3, porque ali continua tudo sob o radar e sob a possibilidade de um governo brasileiro, caso fique autoritário, resolver confiscar ou congelar tudo aí. Não seria a primeira vez. Então o mínimo seria investir em ouro lá fora, mas ainda assim, idealmente, se você busca ouro como uma forma de proteção para cenários extremos, o melhor mesmo é comprar ouro físico. Isso porque somente o ouro físico, sob a sua própria custódia, que vai estar longe das mãos de terceiros. Ou melhor, cabe a você a responsabilidade de fazer essa proteção. Você não vai ser pego de surpresa com um confisco, com um congelamento, como poderia ser caso você estivesse comprando fundos de ouro dentro do seu banco. Sobretudo dentro do Brasil, mas em menor medida mesmo lá no exterior. E veja, a ideia de se proteger de cenários como este não é nada de radical. Na verdade, é algo bastante sensato quando nós olhamos para a história do Brasil, que é repleta de crises econômicas e financeiras, de hiperinflação, de calote na dívida, de confiscos, de congelamento, de poupança. Então, pelo histórico, eu acredito que seja bastante interessante você se proteger e ter uma parcela dos seus ativos realmente física. Uma parcela para se proteger não de um cenário apocalíptico. Muitas pessoas falam, o importante de ter ouro físico é porque vai que a internet colapsa, os algoritmos colapsam, a criptografia, sei lá, e todo o sistema financeiro vai água abaixo. Aí nesse caso, não tem conta bancária recheada que te salve, não tem criptomoeda, a única coisa que irá preservar o seu valor é o ouro físico. E essa é uma tese bastante levantada, e eu concordo. Porém, nesse caso, só o ouro físico não vai ser suficiente não. É bom que você tenha uma fortaleza e armas e balas para poder se proteger. Aí vai estocar comida, vai fazer o que for, porque o caos vai imperar caso aconteça um cenário tão extremo como este. Na verdade, a ideia do ouro físico, ela já começa a funcionar para cenários não tão extremos assim, mas para cenários mais médios, assim, de um risco um pouco maior, o ouro físico já é algo interessante. E aí, quando é que você precisa se preocupar com isso daí? Na minha perspectiva, isso é uma preocupação para quem já tem um patrimônio realmente mais elevado e está querendo uma preservação e diversificação, a ponto de precisar alguma coisa física. Do contrário, acredito que faz mais sentido focar em crescer patrimônio e se expor em outros ativos. Mas essa é a minha perspectiva pessoal. Então assim, se você já tem lá 1 milhão, 5 milhões, acho que ter um pouquinho de ouro físico, na minha opinião, é algo interessante sim, até por uma estratégia de diversificação e proteção para se você precisar sair do país, ter alguma coisa para levar, por exemplo. E por falar nisso, quando você compra ouro físico, se você compra gramas de ouro, costuma ter uma cotação mais barata do que se você compra joias, porque na grama de ouro não tem o trabalho do ourives, muito menos a marca da joia. O que é bom, porque na hora que você vai vender, se você for vender a joia, eles não levam tanto em consideração o trabalho do ourives e a marca, eles vão querer ver o peso do ouro e a cotação. Então existe um deságio entre o preço de compra e o preço de venda. Um deságio que é maior quando você está diante de uma joia do que quando você está diante de uma barra de ouro. Então, sob a perspectiva investimentos, talvez faça mais sentido a barra de ouro do que a joia. Porém, sob a perspectiva de proteção, na minha opinião, a joia é bem mais eficiente. Porque se você precisar sair do país com o ouro que você possui, se você botar a barra de ouro na sua mala e tentar passar no aeroporto, eles não vão deixar não. Agora, se você tá indo viajar vestido, pegar aquela barra de ouro, derreter, fazer uma corrente, e um colar, e uma pulseira, e um anel, e um brinco, e passar, aí isso aí é joia, vestuário, é tranquilo. O valor é o mesmo, o metal precioso é o mesmo, mas as regras são diferentes. É claro, isso varia de país para país, mas na maior parte do mundo é assim que funciona. E não foi uma nem duas vezes na história da humanidade que pessoas, populações,
povos precisaram sair de um país para ir para outro lugar, levando aquilo que tinham. E o ouro sempre funcionou como uma boa maneira de você transportar estes valores de forma física com você. Sobretudo porque ele consegue fazer uma densidade de valor em um volume realmente mais baixo. Se você fosse transportar, por exemplo, petróleo tem valor, mas quanto de petróleo que você precisaria para valer a mesma coisa que um colar de ouro de um rapper que pesa 2 quilos, por exemplo? Mas é claro que o ouro físico pode ser transportado, mas tem lá seus pontos negativos, como segurança, é mais difícil de guardar, chama atenção, ter ouro em casa pode ser perigoso no Brasil, ou ainda, você não é um especialista em ouro, então, eu acho, né? Então fica muito mais difícil de você avaliar se aquele ouro é puro ou se você não foi, de repente, enganado, você vai precisar chamar alguém para ver isso daí. Quer dizer, tem lá os seus problemas também. A questão é que o ouro, ele é realmente algo bastante complexo, algo que eu gosto muito de conversar e daria para passar várias horas falando sobre isso. Afinal, dependendo da situação, de quais são os seus motivos para se expor a este mercado, qual que é o seu patrimônio, qual que é a sua filosofia de vida, você vai dar importância diferente, seja para o ouro, como também para a forma de armazená-lo. Alguns veem como algo a ser armazenado, sequer como uma forma de investimento, e sim como talvez um adorno ou uma maneira de proteção. Mas não é de hoje que o ouro desperta a atenção de todos nós. E para fechar, como o nosso canal fala muito de estratégias offshore, eu não posso deixar de mencionar que em muitos países, como no caso de Luxemburgo, da Suíça, de Singapura, das Ilhas Caimã, nesses lugares existem serviços de locker, de cofres, para que você consiga armazenar o seu ouro físico. É claro, esses serviços são para aquelas pessoas que possuem um alto patrimônio e também querem diversificar tendo algo físico. Funciona quase que como um banco, só que você vai lá no cofre e guarda o seu próprio ouro e leva com você a chave. Interessante, não é mesmo? E na minha opinião, isso é algo que faz sentido realmente para quem é high wealth, mas ainda assim é passível de avaliação. Afinal, as taxas para deixar seu metal precioso custodiado nessas instituições, elas são realmente bastante expressivas. E cada ano que passa, elas têm subido, razão pela qual muitas destas pessoas estão começando a abandonar este tipo de serviço e preferindo guardar esses metais preciosos, você sabe-se lá onde, mas em alguns dos, talvez, vários imóveis que essas pessoas possam ter. Por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Se você quiser entender mais sobre essas estratégias de proteção patrimonial de forma internacional, de internacionalização, melhor colocando, não deixe de conferir o nosso site, cujo link vai estar na descrição, e também o nosso treinamento, que o link também vai estar na descrição. Por hoje a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.